Você, aposentado, pensionista ou segurado do INSS, imagina você acordar em 2026 com uma notícia que promete melhorar a sua vida. Mas, na prática, pode ser só uma ilusão de ótica financeira. O governo projeta o salário mínimo para R$ 1.631 no ano que vem, um aumento de mais de 7%. Mas espera aí, isso é realmente uma vitória para você que lutou uma vida toda contribuindo? Ou é mais uma migalha disfarçada de banquete? Hoje a gente vai destrinchar isso com uma lupa técnica, sem rodeios e com aquela indignação que você merece sentir, porque aqui a gente defende você, o segurado do INSS. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar cálculos reais que vai mudar como que você vê o seu benefício a partir de agora. Então, vamos embora logo pro vídeo. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito, muito bem, como sempre. E eu sei que esse tipo de notícia e de informação acaba deixando os nervos à flor da pele. Mas uma coisa é muito importante e eu quero que você saiba. Informação liberta e a gente precisa ver uma notícia, destrinchar os fatos e trazer a verdade aqui, nua e crua para você. E é exatamente isso que a gente vai trazer para você. Fatos frios e duros de uma notícia que vem sendo cada vez mais divulgada aí. A gente vai falar hoje sobre o aumento do salário mínimo que foi divulgado para o ano de 2026, exatamente isso. E a grande verdade é que pode até indignar a verdade que a gente vai trazer nesse vídeo. Então, por se tratar de um assunto muito sério, eu conto com você para deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir aqui nesse vídeo, porque é muito importante. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas tenham consciência do que está acontecendo. Então, vamos lá, já que você já curtiu e você já compartilhou, eu quero adentrar aqui em alguns fatos que são até um pouco duros. A gente vai trazer aqui a notícia, que eu vou até colocar logo aqui na tela, que é a notícia desse aumento do salário mínimo, tá? Então, a gente tem aqui que o orçamento de 2026, o valor do salário mínimo, reajuste de servidores e principais pontos da proposta que a gente vai abrir aqui. E eu tô dentro aqui do site do G1, tá? Então, é uma fonte confiável, uma notícia atualizada agora do dia 30 de agosto de 2025, como você consegue ver e acompanhar aqui na tela. Tá? Então, a gente consegue ver aqui na notícia que, de acordo com o projeto de lei orçamentária anual, que é conhecido como PLOA, né? PLOA, e ela vem para o ano de 2026, ela foi recentemente enviada ao Congresso, né? Ali, e até vou aproveitar para já colocar aqui a própria notícia do Senado, que é importante a gente sempre estar atento, sempre estar acompanhando. Então, o que a gente conseguiu ver a partir daqui, tá? A gente vê que em 2025 o salário mínimo ele deve saltar de R$ 1.518 para R$ 1.631 em 2026. E aí a gente tem um reajuste de aproximadamente 7,44 e eu vou jogar aqui na tela agora para você. Como a própria notícia traz que o governo enviou ao Congresso Nacional essa proposta que representa uma alta de 7,44%. E como que a gente chega nesse cálculo? Ele é até uma coisa simples e um pouco técnica. O que a gente tem é uma nova política permanente de valorização do salário mínimo, que foi aprovada lá em 2023, por meio de uma lei 14.663. E ali dentro dessa lei, ela determina o seguinte:
ela determina que o reajuste seja a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, que nada mais é do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais um ganho real baseado no PIB de 2 anos atrás, sempre limitado a 2,5%. Isso tudo eu venho explicando desde o ano passado, quando houve o reajuste de 2024 para 2025. Agora, para 2026, a projeção é de inflação em torno de 4,94%. Tá? Mas esse valor de ganho real de 2,5%. E aí a gente chega nessa totalidade de 7,44%. Mas presta atenção no que eu vou te falar aqui. Esse ganho real de 2,5%, né, que totaliza esse 7,44%, esse valor ele ainda não é definitivo. Ele só vai ser confirmado, na verdade, em dezembro de 2025, agora no final do ano, porque ele tem como base o INPC de novembro. Se a inflação for maior, o mínimo pode subir até um pouquinho mais. Tá? Então a gente entendeu essa parte. Agora eu quero falar sobre o que importa para você, tá? O que realmente importa para você dentro do INSS. Porque o salário mínimo é o piso dos benefícios previdenciários. A gente tem aí diversas aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença, inclusive o próprio BPC-Loas. Ele não pode, são benefícios que não podem ser menor do que o salário mínimo, tá? E aí agora eu quero ir para o que interessa, que é o que realmente afeta o seu bolso. Seja você aposentado, seja você pensionista. Por quê? Quando a gente fala de INSS, os benefícios eles são divididos em 2 grupos principais, 2 grandes categorias. Isso veio lá da Lei de Benefícios. O primeiro deles são os benefícios que têm como base o salário mínimo. Eles são iguais ao salário mínimo. Esses sim, eles serão reajustados integralmente. Ou seja, o valor vai subir para 1.631. Se você recebe o salário mínimo hoje, que é o valor de 1.518, você vai ganhar um extra aí de R$ 113, como a própria notícia trouxe aqui para gente, a partir do mês de janeiro de 2026. Ou seja, anualizado, né? Isso é R$ 1.469 a mais por ano, né? Incluindo o 13º. E quando a gente olha isso, a gente até vê que isso parece bom. Mas para milhões de aposentados que vivem no limite, é um alívio. Agora eu quero calcular o seguinte, porque se a gente for projetar a inflação para 2025, o ganho real, na verdade, ele é só de 2,5% acima da inflação. E isso cobre um aumento real no preço dos remédios, da comida, da energia e todos os aumentos que o brasileiro, eu, você, enfrentamos todos os dias. E isso fica muito claro para a gente, né? A gente tem esse aumento aí limitado à inflação. E aí, como aqui vou botar aqui de novo a notícia na tela para a gente tem que o salário mínimo, quando o assunto é aposentadorias e pensões dentro do INSS, ele serve como base para quase 60 milhões de pessoas, tá? E como eu falei, o valor ainda é provisório. Agora, o que eu quero trazer aqui nesse momento? Que é outro lado dessa moeda, que é o segundo grupo, que são para benefícios acima do salário mínimo. E é aqui, exatamente aqui, onde a indignação explode. Por quê? Quem recebe acima de um salário mínimo, o reajuste não segue o salário mínimo integralmente. Eles são reajustados apenas pelo INPC. Ou seja, a gente está falando aqui de um reajuste que não tem ganho real. Ou seja, lá para 2026, como a gente está falando aí dessa projeção recentemente divulgada, se você recebe, digamos aí, R$3.000 hoje, vai para uns R$3.148.
que são só R$ 148 a mais. A gente tem um reajuste de cerca de 4,94%, claro, utilizando a inflação projetada que a própria notícia traz aqui para gente, tá? Sem os 2,5 extra. Enquanto o salário mínimo ganha ali acima da inflação, você fica só empatando os preços, na verdade. Você não tem um aumento real. Então, isso para mim, particularmente, é um tanto quanto injusto. Você não concorda comigo? Por quê? A gente está falando aqui de quantas pessoas nessa lista que recebem acima de um salário mínimo? Nada mais, nada menos do que 12 milhões de segurados. Muitos que contribuíram alto, valores significativamente altos ao longo da vida, tá? Então é algo que realmente a gente precisa pensar. Por quê? A gente vê aqui números de projeções oficiais, leis atualizadas, e o teto do INSS deve subir para cerca de R$ 8.560. Mas, como eu falei, só pela inflação. Apenas pela inflação. Agora eu quero que você pense comigo. Você contribuiu décadas, enfrentou fila, mais fila do INSS, juntou provas de uma vida de trabalho e no final você recebe um reajuste que mal cobre o básico. Essa é a grande verdade aqui e isso é particularmente um quanto como indignante. Por quê? Para os aposentados que recebem o salário mínimo, ok. É um ganho real? É. Eu, particularmente, ainda acho muito pouco se a gente for levar em consideração a realidade de preços que o brasileiro enfrenta hoje em dia. Agora, para quem recebe um ganho acima de um salário mínimo, é ainda pior, porque você perde totalmente o poder de compra relativo. Isso por quê? Porque a lei diferencia assim desde 2011, ou seja, acaba penalizando quem mais contribuiu. E é claro que o meu papel aqui é e sempre será defender você, defender o aposentado, defender o pensionista. E eu vejo que o segurado ele realmente merece reajustes justos, com um ganho real para todo mundo, seja para quem recebe um salário mínimo e seja para quem recebe acima de um salário mínimo. Imagina se pelo menos todos os benefícios tivessem esse adicional de 2,5%. Seria R$ 75 extras por mês para quem ganha R$ 3.000. E se você multiplicar por 12, é só R$ 900 a mais por ano. Ou seja, o sistema, ele tenta priorizar quem recebe um salário mínimo e ainda não prioriza de forma adequada. E, além disso, ele esquece totalmente o resto. E aí eu quero que você, nesse momento que eu estou aqui falando, que você compartilhe esse vídeo se você se sente um tanto quanto indignado, como eu mesmo me sinto. Eu preciso que a gente espalhe essa verdade para o máximo de aposentados que a gente puder. E aí eu trago aqui o caso da Dona Maria, que ela é pensionista. Ela recebe ali, da pensão dela do INSS, R$ 2.000. A Dona Maria ela só vai ganhar R$ 99 a mais, enquanto o custo de vida sobe, o remédio aumenta, o custo com a luz aumenta, a alimentação aumenta, ou o seu João ainda, que recebe um salário mínimo e que ganha ali os R$ 133 a mais, mas luta para pagar as contas. Gente, isso não é valorização, a gente está falando aqui de sobrevivência. Então, em resumo, o salário mínimo ele vai para R$ 1.631 em 2026. Vai ter ali o que eles chamam de benefício direto para quem recebe o piso do INSS, ou seja, o salário mínimo. Mas deixa totalmente de lado quem recebe acima do salário mínimo, deixando ali só com a inflação. É claro, isso é a lei, mas está muito longe de ser justo. Então, é muito importante que você fique atento. O benefício reajustado ele só começa a ser pago em janeiro de 2026. E você sempre vai poder fazer essa consulta, acompanhar essa atualização dentro do site ou do aplicativo do Meu INSS. E se o seu benefício foi concedido em 2025, o reajuste vai ser proporcional aos meses que você recebeu de benefício.
tá? E aqui eu quero te dar uma dica para tentar diminuir o tamanho dessa indignação. Saiba do seguinte, você pode revisar o seu benefício. Se o seu benefício foi concedido há menos de 10 anos, muitas pessoas têm o direito a revisões judiciais, inclusive sem depender de STF. São revisões que podem aumentar o valor inicial do seu benefício, amplificando ali reajustes futuros. É uma carta na manga que pode ser que se aplique ao seu caso. Aqui no nosso escritório mesmo, a gente ajuda milhares de pessoas em todo o Brasil, já aumentando os benefícios por meio de revisões que já são aprovadas. Então, existe sempre uma luz no fim do túnel. Eu quero que você que ficou indignado também, que você não sabia dessas informações, ou se já sabia, comenta aqui embaixo para mim agora. Indignado. E compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquele aposentado, com aquele pensionista, que também vai ficar indignado com essa informação. Claro, não deixe de deixar o teu like, o teu joinha, o teu curtir aqui no vídeo, que é muito, muito importante. Eu te peço para se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum conteúdo que defende os seus direitos. Aqui no nosso canal não é só informação, é poder por meio de informações que fazem com que você entenda os seus direitos e aplique de forma correta, porque informação liberta. E é isso que a gente traz aqui para você todos os dias. Então não perde tempo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, fique bem e, claro, nunca se esqueça de lutar pelo que é seu, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!